Naquele que é considerado um dos piores dias do ano em termos de risco para a ignição de incêndios florestais, o Novo Canal quis conhecer a base de apoio logístico do Distrito do Porto, que está situada precisamente no quartel dos Bombeiros Voluntários de Paredes. Comigo tenho o comandante desta Associação de Bombeiros Voluntários, José Moraes, que é também presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto. Muito boa tarde, Sr. Comandante. Hoje, aparentemente, estamos a ter um dia relativamente calmo. Nós estamos aqui no parque de estacionamento, onde se encontram muitas viaturas que fazem parte desta base de apoio logístico, que são de outros quartéis, não é? Certo. Temos aqui várias. E, apesar de hoje estar a ser um dia relativamente mais calmo, está tudo a postos para avançar caso haja necessidade. Boa tarde uma vez mais e bem-vindos à base de apoio logística distrital que está sediada desde 2002 no nosso Corpo de Bombeiros em Paredes. Obviamente assim é, ou seja, nós temos uma base de apoio logístico com capacidade para poder albergar um número máximo de 100 elementos, sendo que em permanência poderemos em qualquer altura do ano receber até 50 elementos. As instalações estão sempre preparadas para receber a qualquer momento, a qualquer hora do dia ou da noite, 50 elementos. Atualmente temos, conforme podem verificar, elementos do Distrito do Porto em pré-posicionamento. A acalmia que falou é relativa, porque a temperatura está, conforme todos nós podemos ver, sentir, muito alta e, portanto, esta acalmia é sempre relativa. O que importa é que os meios estão pré-posicionados e poderão, a qualquer momento, ser balanceados para outros pontos do distrito e esta é que é a grande filosofia de funcionamento de uma base de apoio logístico, ou seja, recepcionar meios, dar-lhes as condições logísticas de sustentação, alimentar, pernoita, descanso, comodidade, eu diria, para que os bombeiros possam recarregar baterias e estarem sempre prontos para aquilo que vier a ocorrer. Portanto, neste momento temos aqui duas brigadas, não é? Duas brigadas Podem com ser, um total de 36 elementos. Podem ser deslocadas uma para um lado, outra para o outro, certíssimo. Ou então as duas para o mesmo sítio e assim será. Exatamente. Obviamente que essa gestão operacional está, digamos que, na sala de operações do Comando Distrital no Porto e é a partir de lá que são definidas as missões e que se estabelece o contacto para a ativação das mesmas. Esta base de apoio logístico funciona mais nos meses de verão, não é? Sim, obviamente. Ela está em permanência e depois é ativada nos momentos em que há necessidade, podendo também ser no inverno. Em qualquer outra altura do ano, dependendo da circunstância e da necessidade operacional que exija a recepção de meios de reforço. Vou dar um exemplo muito simples. No momento de pandémico, houve equipas que transferiram doentes que não tinham vagas nos hospitais de Lisboa para o Porto. As ambulâncias ambulâncias de bombeiros que vieram com esses doentes, tiveram aqui, fizeram um apoio logístico aqui. Portanto, é um exemplo de que não é só incêndios. Normalmente nós falamos muito nos incêndios e nesta altura em particular, mas essencialmente estamos prontos para tudo quanto possa ser necessário. A questão das verbas que os bombeiros têm recebido e agora aquilo que se projeta em termos de PRR é suficiente? Não contempla nada que tenha a ver com a atividade das bases de apoio logístico. Mas sim deveria, obviamente, também contemplar e no que diz respeito aos bombeiros e apoios do Plano de Recuperação e Resiliência está muito, mesmo muito aquém daquilo que são as necessidades e principalmente daquilo que foi a expectativa criada. Um exemplo simples, para o Distrito do Porto, no que concerne a corpos de bombeiros, o PRR vai atribuir uma única viatura. Portanto, de tantos milhões que se falava para este país, para o Distrito do Porto, no que concerne a veículos operacionais, resume-se a uma viatura. É decepcionante, não era disso que estávamos à espera, mas não é por isso que não deixamos de fazer a nossa resposta operacional e as imagens falam melhor do que nós e infelizmente temos visto todos os dias, ultimamente, quem é que efetivamente está no terreno.
Sr. Comandante, vamos então conhecer as instalações desta base de apoio logístico que acolhem os bombeiros do distrito, digamos assim, que integram esta base. Com certeza. Convido-os então a acompanhar-me. Vamos então conhecer. E já nos encontramos no interior do quartel dos Bombeiros Voluntários de Paredes, onde está instalada a base de apoio logístico do Distrito do Porto. É aqui que tudo funciona. O Sr. Comandante continua comigo, obviamente, e vai ser o cicerone desta visita. E começamos, Sr. Comandante, pela sala de convívio, onde de resto hoje se encontram bastantes bombeiros. Eu diria que, felizmente, que se encontram bastantes. Significa que não houve ainda a necessidade operacional de os empenhar. Mas, concretamente, a nossa base de apoio logístico na parte interior do quartel é constituída essencialmente por 3 grandes espaços. Necessariamente uma sala de convívio, de descanso, onde se vai acompanhando as notícias dos elementos que por cá vão andando. Há também uma zona que depois visitaremos a seguir, onde as brigadas ou os grupos que pernoitam descansam, onde dormem, com os respectivos balneários, e também depois uma zona de refeitório, que também iremos constatar, porque em breve está também na hora do lanche, e na qual poderemos também verificar a forma expedita como se consegue processar esse tipo de apoio logístico a este número de elementos que aqui hoje se encontram. E temos também um espaço muito importante, que é o ginásio, não é? O ginásio é algo que normalmente é utilizado mais em situações de pré-posicionamento mais prolongado, em que as equipas, enfim, necessitam também elas de fazer alguma atividade física, e é nessas circunstâncias também utilizado. Portanto, eu convidava-os agora, com a permissão dos respectivos comandantes, a fazer umas imagens do pessoal que felizmente está sossegado. Basicamente vão acompanhando as notícias, vão jogando bilhar, vão jogando cartas, vão se entretendo, vão conversando, vão repondo energias. Depois de visitada a sala de convívio, este corredor, este bloco central, é onde estão as camaratas masculinas e femininas. Todo este bloco central está dividido, como disse, em 2 partes. Na parte dos homens, porque pese embora a grande equidade que existe de género nos bombeiros, felizmente, cada vez mais, ainda tem um número de elementos masculinos superior. Portanto, nós temos 3 camaratas, espaços, dormitórios masculinos e 2 femininos. Então vamos visitar? Vamos ver. Já nos encontramos numa das camaratas, esta é feminina. Exatamente. E eu gostava de focar também a importância da equipa que é responsável pela organização de tudo isto, não é? Desta base de apoio. Eu diria que de valor primordial. Para que uma base destas funcione, nós necessitamos ter uma equipe de apoio em permanência, 24 horas por dia, normalmente constituída por um número mínimo de 5 elementos. Em períodos de maior utilização, alargamos. O que é que eles fazem, basicamente? Quando estas camaratas são diariamente utilizadas, no momento em que todos os elementos bombeiros se levantam e tomam o seu duche, vão tomar o pequeno almoço, essa equipe já tem algumas horas de trabalho. E entra em serviço. Já tem algumas horas de trabalho. Porquê? Porque antes deles acordarem já prepararam tudo quanto é a componente logística de refeição, pequeno almoço, servem-no e passam para esta zona das camaratas. E resta referir que a temperatura aqui é muito agradável.
garantidamente bem mais agradável do que no exterior, sim. E precisamente no dia em que o Novum Canal quer dar a conhecer esta base de apoio logístico do Distrito do Porto, que se situa aqui no quartel dos Bombeiros Voluntários de Paredes, eis que acaba de ser acionada uma brigada para ir combater as chamas no município da Trofa. Como vemos, todos os veículos já estão aqui posicionados para a saída. À frente vai sempre esta viatura do comando e seguem-se todas as outras viaturas que já estão também com os bombeiros lá dentro para se dirigirem, como dizia, para este incêndio que deflagrou esta tarde na Trofa. Sr. Comandante, e nem de propósito acabamos de assistir aqui à saída de uma brigada que foi chamada para o município da Trofa. Efetivamente isto pode acontecer a qualquer momento, para já há uma brigada. Certo. Pode a outra eventualmente também ser chamada, não é? Eu diria mesmo nem de propósito, porque há bocadinho falávamos da acalmia aparente que se vivenciava nas nossas instalações e, como dissemos também, de um momento para o outro tudo pode alterar e está aqui a prova provada. Basicamente aquilo que assistimos neste momento é a preparação e a saída de uma brigada, no caso concreto para um incêndio na Trofa, que irão obviamente já apoiar outros meios que se encontram no local. Mas é tudo muito rápido, depois da acionada e esta base de apoio, rapidamente os bombeiros... O Comando Distrital contacta o Comandante de Permanência às Operações, ele já está articulado com os elementos da sua brigada, basicamente permitindo uma expressão, é embarcar e avançar para a ocorrência. Ocorrências que podem eventualmente também ser mais prolongadas, mais complexas, e quando as ocorrências são mais complexas, outra das vertentes da base de apoio logístico tem a ver com a instalação de postos de comando. Na base de apoio logístico existem veículos... Deixe-me só dizer, por isso é que nós estamos aqui, não é, Sr. Comandante, para mostrar precisamente esta viatura que se serve. Esta é uma de duas viaturas pertences da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que estão adstritas também à base de apoio logístico, e quando as ocorrências têm maior complexidade e existe a necessidade de estruturalmente instalar um posto de comando operacional, estes veículos avançam para o terreno. Avançam com quem? Com elementos da base de apoio logístico que operacionalizam os veículos conjuntamente com operadores do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto e, portanto, estão também em estado de prontidão 24 horas por dia, todos os dias do dispositivo. E foi o que aconteceu este fim de semana em Entre os Rios? Aconteceu o fim de semana passado em Entre os Rios, em que foi requisitado um posto de comando operacional, o veículo foi instalada uma tenda adicional ao veículo e no local compareceram elementos da estrutura dos bombeiros, elementos de comando que constituíram as diferentes células do posto de comando, desde o comandante das operações de socorro, a célula de operações, planeamento, logística, e depois evoluiria aquilo que fosse necessário de acordo com a dimensão e amplitude da ocorrência. Sr. Comandante, já falamos de operações, já falamos de combate às chamas, logicamente que aqui o que viemos fazer foi mostrar no fundo como funciona esta base de apoio, também das condições logísticas, e agora, em termos de condições, resta-nos ir a um outro espaço. O Sr. Comandante convidou-me para lanchar, vamos a isso? Também, e não de propósito, esta é a hora em que é dado um reforço alimentar, portanto, na base de apoio logístico temos um refeitório. As brigadas são chamadas para comparecer no refeitório à hora dos lanches e à hora das refeições, portanto, é o último espaço que nos falta efetivamente visitar. Vamos presenciar a saída dos elementos para esse espaço e, obviamente, aproveito para
os convidar para lanchar. É algo simples, mas ao fim e ao cabo é aquilo que os bombeiros estão, digamos, habituados a receber na base da apoio logístico. Sr. Comandante, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. E pela sua simpatia. Aceitámos o convite, vamos então lanchar. Muito bem, vamos então. Solicita-se aos elementos da brigada que se dirijam ao refeitório. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.